Você já acordou com o coração apertado, como se o peso do mundo decidisse cair justo no momento em que seus olhos se abriram? Tem dias em que a gente nem sabe por onde começar e é justamente nesses dias que uma simples oração pode virar o nosso fôlego. O Salmo 121 não é só uma passagem bíblica bonita, ele é um verdadeiro refúgio, uma âncora em meio ao caos, uma resposta quando tudo parece sem direção. Muita gente busca força em frases motivacionais, em promessas vazias ou até no café forte da manhã, mas há uma fonte mais profunda, constante e poderosa, a palavra de Deus. E o Salmo 121 nos convida a fazer exatamente isso: levantar os olhos. Não para cima de forma genérica, mas para o alto onde habita aquele que guarda a nossa alma. Neste vídeo, você vai descobrir como transformar esse salmo em uma oração diária de proteção divina, renovar sua fé antes mesmo de sair de casa e caminhar com mais confiança em cada passo da sua jornada. Se você sente que precisa de um empurrão espiritual logo cedo, vem comigo. Essa pode ser a oração que muda seu dia ou, quem sabe, sua vida inteira. Logo ao acordar, antes mesmo de olhar o celular ou pensar nas pendências do dia, que tal parar por um minuto e lembrar do amor de Deus por você? Um amor que não depende do seu desempenho, das suas falhas ou conquistas. Ele simplesmente ama e ama de forma incansável. Começar o dia com essa consciência muda tudo. O que parecia fardo se transforma em missão com sentido. E essa simples lembrança pode ser sua primeira oração da manhã. Sabe quando a gente olha no espelho e mal se reconhece, por dentro ou por fora? O amor de Deus não se assusta com o nosso cansaço, nossa bagunça interna ou aquele medo escondido no fundo do peito. Ele é amor que acolhe, que cura, que permanece. Quando tudo está em silêncio, Ele está lá. É aí que entra a presença constante de Deus, silenciosa, mas firme como rocha. Você não precisa sentir esse amor todo dia para saber que Ele está com você. É como o sol que nasce, mesmo quando o céu está nublado. Às vezes, o que falta não é fé, é só um pouco de silêncio para escutar o que o coração já sabe: Deus continua sendo amor. A jornada de fé começa exatamente aqui, quando a gente se lembra de quem caminha conosco. E esse amor é o melhor ponto de partida. Tanta gente acorda já no modo automático, pulando etapas e mergulhando no caos. Mas quando você começa o dia com gratidão por esse amor, algo muda. É como se o dia começasse do lado certo. A proteção divina não é só um escudo contra perigos visíveis, é um cuidado que se revela nos detalhes, nas oportunidades, nos livramentos que nem percebemos. E tudo isso nasce da fidelidade dele. Tem gente que diz que orar de manhã é perda de tempo, que o mundo não espera. Mas olha, quem ora não perde tempo, ganha perspectiva. Quando você se conecta com o amor de Deus logo cedo, a mente clareia, o coração acalma e a alma se alinha. A sombra protetora dele já está sobre você. E isso traz uma confiança que nenhum planejamento humano é capaz de oferecer. A beleza do amor de Deus é que ele não precisa ser merecido. Mesmo quando nos sentimos distantes, ele continua oferecendo socorro espiritual. Basta um pensamento voltado a ele, uma frase sussurrada ao acordar: Senhor, obrigado por me amar mesmo quando eu falho. Simples assim. É essa intimidade que renova. E aí, todo o resto do dia ganha outra cor. Então, se hoje você acordou meio perdido, cansado ou até mesmo sem forças para orar, comece com essa verdade: Deus te ama. Isso não é clichê, é base sólida para construir um dia melhor. Quando entendemos que esse amor é nossa fonte, começamos a caminhar com mais leveza. E essa caminhada é só o começo. Tem versículos que parecem ter sido escritos para momentos específicos da vida, e o Salmo 121 é exatamente assim. Ele começa com um impulso que todos nós já sentimos: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa pergunta ecoa nas madrugadas insones, nas crises inesperadas, nos dias em que tudo desmorona. E a resposta vem logo em seguida: o meu socorro vem do Senhor. Essa frase é como âncora para a alma. Quando o coração está aflito, o Salmo 121 vira mais do que leitura, vira abrigo.
Ao meditar nesse texto, você acessa um refúgio e segurança que não se encontra em lugar nenhum no mundo. É como se a Bíblia se tornasse um sussurro pessoal de Deus: eu estou com você. E, vamos combinar, saber que o próprio Criador dos céus e da terra se compromete em cuidar de nós muda tudo. Esse salmo é perfeito para quem quer transformar a oração da manhã em um momento de fé e esperança real. Que tal separar 2 minutos e recitar o salmo em voz alta antes de sair de casa? Não como fórmula mágica, mas como declaração de confiança. Ele te lembra que o seu socorro espiritual não depende de contatos, dinheiro ou controle. Depende da presença constante de Deus, e essa não falha. Uma prática poderosa é escrever o Salmo 121 à mão e deixar em lugares visíveis no espelho, na agenda, até na tela de bloqueio do celular. Isso alimenta a alma no meio da correria. Quando as pressões do dia tentarem te engolir, essa palavra de encorajamento vai te puxar de volta pro centro. Vai lembrar que você não está à mercê do acaso, mas nas mãos de um Deus vigilante. Ler esse salmo em oração é como afinar um instrumento antes de tocar a linha ao coração, os pensamentos e a direção do dia. Ele nos tira da lógica do medo e nos reposiciona na rota da confiança em Deus. Se a pergunta de onde virá o meu socorro tem rondado seus pensamentos, talvez esteja na hora de responder com convicção: vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é mais do que verso bonito, é alicerce. E sabe o que é curioso? A Bíblia não esconde a aflição. O salmista não começa dizendo tá tudo bem. Ele começa reconhecendo a dúvida. Isso é libertador, porque mostra que ter fé não é fingir que tá tudo certo, é saber onde buscar socorro quando as coisas desandam. E o Salmo 121 é esse mapa que aponta pro alto, pro lugar certo, pra fonte verdadeira. Por isso, não guarde esse salmo só para emergências. Use como bússola diária, como guia espiritual constante. Quanto mais você medita nele, mais sua jornada de fé se fortalece. O segredo não está em entender tudo, mas em confiar mesmo sem entender. E quando isso acontece, a proteção divina se torna mais visível do que nunca. Uma das verdades mais reconfortantes do Salmo 121 é essa: não dormitará aquele que te guarda. Enquanto a gente desaba, dorme, ou perde o controle, Deus permanece em vigília. E não é uma vigilância mecânica, é o olhar atento de um pai amoroso, cheio de zelo. Não importa o quão instável pareça a sua situação agora, ele não perde você de vista. Isso é mais do que conforto, é sustento diário. Pensa na quantidade de coisas que podem acontecer em um só dia: imprevistos, escolhas difíceis, ameaças que nem percebemos. Ter a certeza de que há um Deus vigilante, que guarda cada passo nosso, muda completamente a forma como encaramos tudo isso. Não estamos soltos no mundo, à mercê do acaso. Existe um guardião e ele não cochila. É essa consciência que fortalece a nossa fé e esperança. Enquanto o mundo gira e tudo muda, Deus permanece firme no seu posto. Ele não tira folga, não se distrai, não se atrasa. E quando você ora, mesmo com poucas palavras, é como se ativasse ainda mais essa proteção divina ao redor de você. É como uma sombra protetora que se move com você, silenciosa, mas imbatível. Por isso, cada oração da manhã é também um lembrete: Senhor, sei que tu estás comigo. Talvez você tenha crescido ouvindo que Deus só aparece quando a coisa aperta. Mas o Salmo 121 desmonta essa ideia. Ele mostra um Deus que não apenas aparece nos momentos críticos, mas que caminha junto o tempo todo. A presença constante de Deus não é um evento, é um estilo de vida. E quando a gente entende isso, para de viver com medo e começa a viver com confiança. Às vezes a gente espera que Deus se manifeste com trovões e sinais escandalosos, mas ele age como um protetor que opera no detalhe. É o atraso no trânsito que livra do acidente, a ligação que não aconteceu, o não que parecia ruim, mas foi livramento. É nesse silêncio cheio de intenção que vemos a fidelidade dele. Mesmo quando a gente não percebe, ele está trabalhando por nós. Não se engane, viver debaixo dessa proteção não significa que tudo será fácil.
mas significa que nada será enfrentado sozinho. É por isso que a oração da manhã é tão poderosa, ela nos lembra de que não estamos largados, e sim cuidados. E isso dá coragem até mesmo nos dias mais cinzentos. A segurança não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Então, da próxima vez que você se sentir desprotegido, olhe para o Salmo 121 e lembre-se: o seu guarda celestial não dorme. Ele é mais constante do que o sol que nasce. Ele não se cansa, não muda de ideia, não desiste de você. Essa certeza é uma das maiores fontes de renovação espiritual. E com ela, seguimos para o próximo passo da jornada. Uma das imagens mais poderosas do Salmo 121 é essa: o Senhor é a tua sombra à tua direita. Já pensou nisso? A sombra está sempre perto, acompanha cada passo, e só desaparece se você sair da luz. Assim é a proteção divina discreta, constante e fiel. Deus não te protege apenas em momentos específicos, Ele te guarda dia e noite, mesmo quando você nem percebe. Durante o dia, enfrentamos compromissos, pressões e decisões que exigem sabedoria e equilíbrio. À noite, muitas vezes, os medos se intensificam, as inseguranças batem mais forte. Mas a boa notícia é que a sombra protetora de Deus cobre ambos os turnos. Não existe hora em que Ele se ausenta ou vira o rosto. A presença constante de Deus é 24 horas por dia, sem pausas, sem interrupções. Quantas vezes você já teve noites mal dormidas, preocupações que te tiraram o sono? Nessas horas, lembrar que Deus está ali, mesmo no escuro, traz um consolo inexplicável. Ele guarda a tua entrada e tua saída, como diz o próprio Salmo. E mais, Ele guarda a tua alma. Isso vai além do físico, é cuidado espiritual, socorro que age de dentro para fora. Isso é proteção de verdade. É interessante notar que a Bíblia menciona tanto o sol como a lua nesse salmo. O sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Ou seja, o cuidado divino não depende das estações ou dos ciclos da vida. Em dias ensolarados ou em noites longas, a proteção continua a mesma. E quando a fé e a esperança se firmam nessa verdade, até os momentos mais confusos ganham nova perspectiva. Se você tem o hábito de orar pela manhã, ótimo, continue. Mas que tal também incluir uma oração da noite? Algo simples, como: Senhor, obrigado por me guardar mais um dia. Que tua paz me envolva enquanto durmo. Esse tipo de entrega reforça a confiança em Deus e nos ajuda a descansar de verdade. Não só o corpo, mas a alma também precisa dormir em segurança. Alguns chamam de acaso quando escapam de um problema. Outros dizem que foi sorte. Mas quem tem discernimento espiritual sabe foi Deus, sim. Foi o cuidado dele em ação. E às vezes, é no silêncio da noite que mais sentimos esse abraço invisível. É quando tudo para, e o coração escuta o que os barulhos do dia abafaram. A voz suave que diz: estou contigo. A jornada de fé é feita de dias e noites. Altos e baixos. Luzes e sombras. Mas em cada uma dessas fases, a proteção divina é constante. Deus não se distrai. Ele não precisa ser lembrado de que você existe. Ele simplesmente cuida. E é com essa certeza que a gente segue para o próximo ponto, com o coração mais leve e a alma mais segura. Nos dias de hoje, a palavra certeza virou artigo de luxo. Tudo muda tão rápido: relações, empregos, planos, que confiar em algo sólido parece quase um milagre. Mas é exatamente aí que entra a fé em Deus. Quando tudo ao redor parece instável, confiar naquele que criou os céus e a terra é mais do que uma escolha religiosa, é uma decisão de sobrevivência emocional e espiritual. A confiança em Deus não se constrói da noite pro dia. Ela é fruto de experiências, quedas, respostas e muitas vezes silêncios. Mas cada vez que você escolhe descansar no Senhor em meio à confusão, sua maturidade espiritual cresce. E aí, mesmo sem entender tudo, você começa a andar em paz. O caos lá fora não muda, mas algo dentro de você muda profundamente. Tem horas em que o plano A falha, o plano B desaparece,
e o plano C nem existe. É nesse cenário que muitas pessoas aprendem a confiar de verdade. Deus não precisa de estabilidade humana para agir. Às vezes, Ele espera justamente o colapso da nossa autossuficiência para então mostrar que o socorro espiritual vem dele. E quando vem é no tempo certo, do jeito certo. Você já percebeu como o Salmo 121 nunca menciona a ausência de lutas? Ele fala de proteção, sim, mas não promete isenção de problemas. Isso porque confiar em Deus não é achar que nada vai dar errado, é crer que, mesmo quando tudo dá errado, Ele continua no controle. E isso muda completamente a maneira como a gente lida com as tempestades. Num mundo que vive de likes, curtidas e aprovação instantânea, confiar no invisível exige coragem. Mas essa coragem é recompensada. Porque, ao confiar em Deus, você começa a perceber portas que só Ele poderia abrir e outras que Ele mesmo fechou para te proteger. Essa confiança é um escudo invisível, uma força que ninguém vê, mas todos sentem. Se você está vivendo uma fase de incerteza, aqui vai uma dica prática: anote, toda manhã, uma promessa de Deus que te fortaleça. Cole na parede, no espelho, onde for repetir a palavra em voz alta é uma forma de treinar a mente e renovar a fé. E aos poucos, essa prática te ensina que confiança em Deus não é passividade, é atitude espiritual. O Salmo 121 nos lembra que nosso Criador não apenas formou o universo, mas também sustenta cada detalhe da nossa vida. Confiar nisso é o que nos mantém de pé quando tudo balança. E quando você escolhe essa confiança, sua jornada de fé se torna mais firme, mais segura mesmo quando o caminho à frente ainda estiver encoberto pela névoa. A gratidão é uma das armas mais poderosas que temos e o melhor é gratuita. Quando a gente escolhe agradecer, mesmo em meio à dor, algo muda dentro de nós. A alma se reorganiza, a fé e a esperança se reacendem, e a perspectiva se alinha com o céu. A gratidão não nega a realidade, mas ilumina os pontos que a gente tende a esquecer. E isso gera renovação espiritual real. Talvez você diga: mas eu não tenho muito o que agradecer agora. E eu entendo. Há dias em que tudo parece desabar. Mas e se você agradecesse pelo fôlego que ainda tem? Pela proteção divina que te trouxe até aqui? Pela presença constante de Deus que, mesmo em silêncio, continua firme? A gratidão começa pequena, mas transforma gigantes por dentro. Comece o dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser um café quente, a saúde dos filhos ou até aquele livramento que só você e Deus sabem. Esse hábito simples, incorporado à sua oração da manhã, vai fortalecendo o espírito. Você percebe que, apesar dos desafios, há sinais do amor de Deus por toda parte. Basta olhar com o coração. A gratidão te leva a enxergar que o que você tem hoje já foi resposta de oração em algum momento do passado. A sombra protetora de Deus não está só no futuro, mas também no presente. Ao agradecer, você não só reconhece isso, você atrai mais dessa graça sobre sua vida. É como se o céu dissesse: você entendeu. E quando isso acontece, há uma transformação silenciosa no interior. Nos momentos de provação, a mente tende a focar no que falta. Mas quando você muda esse foco e passa a reconhecer o que já tem, você quebra o ciclo da ansiedade. Isso não é autoajuda barata, é sabedoria espiritual. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Paulo e Silas cantaram na prisão. Jesus agradeceu antes de multiplicar os pães. Gratidão abre portas. Você também pode expressar gratidão compartilhando testemunhos com outras pessoas. Quando você conta o que Deus já fez, não apenas fortalece sua fé, mas também encoraja outros. Isso é parte da jornada de fé, abençoar com aquilo que já recebemos. E o mais bonito: muitas vezes, essa partilha gera ainda mais motivos para agradecer. Por fim, lembre-se: não há gratidão verdadeira sem presença. Quando você se volta para Deus com um coração grato, você se coloca no centro da vontade dele. E nesse lugar, a renovação espiritual acontece naturalmente. A alma respira, o espírito se fortalece, e a confiança em Deus cresce de forma constante.
E com esse espírito renovado, seguimos para o último ponto. Sabe aquele versículo que mexeu com você? Aquela oração da manhã que trouxe paz no meio do caos? Não guarde só para você. Tem gente lá fora, agora mesmo, orando por uma palavra de encorajamento. E Deus pode usar você como canal. A sua jornada de fé não é apenas pessoal, ela é ponte para alcançar outros corações. Compartilhar também é um ato de amor de Deus. A proteção divina que você experimenta pode ser exatamente o que alguém ao seu redor está buscando, mas não sabe por onde começar. Às vezes, uma simples mensagem, um link enviado, ou até um áudio curto pode ser o socorro espiritual que essa pessoa precisa. Não subestime os pequenos gestos. Deus opera em detalhes, e cada atitude sua pode ter impacto eterno. Vivemos tempos em que muita gente se sente sozinha, mesmo cercada por pessoas. É nesse cenário que a presença constante de Deus precisa ser revelada também por meio dos relacionamentos. Quando você compartilha fé, esperança e consolo, está encarnando o próprio coração de Cristo. Você se torna abrigo, refúgio e segurança para quem perdeu o chão. Não precisa ser pastor, pregador ou teólogo. Basta ter um coração disposto. Um versículo enviado no momento certo, uma oração silenciosa por alguém, um estou aqui já fazem diferença. Deus usa gente comum para realizar coisas extraordinárias. Quando você entende isso, percebe que até suas fraquezas podem ser ferramentas de encorajamento comunitário. E mais, partilhar o que Deus tem feito em sua vida também fortalece você. Ao verbalizar a bondade dele, você relembra o quanto já foi sustentado, protegido, guiado. Isso reativa sua fé e te faz caminhar com mais firmeza. A jornada de fé é feita de idas e vindas, mas nunca foi para ser solitária. Somos chamados a ser sombra protetora na vida uns dos outros. Gratidão compartilhada vira semente. Palavra de encorajamento vira raiz. Quando você abençoa alguém com aquilo que recebeu de Deus, você expande o alcance do céu na terra. E isso tem um poder que muitas vezes só o tempo revelará. Mas o céu já contabiliza cada ato, cada palavra, cada gesto. E tudo isso volta para você em forma de paz, propósito e presença. Então, antes de encerrar esse momento, faça uma escolha simples e envie essa mensagem a alguém. Pode parecer pouco, mas para quem recebe, pode ser tudo. Seja instrumento. Seja canal. Que sua jornada de fé não termine em você, mas continue inspirando muitos outros a olharem para os montes e encontrarem neles o mesmo Deus vigilante que te sustenta todos os dias. E agora, que tal parar por um instante e refletir o que muda quando você começa o dia com o Salmo 121 nos lábios e no coração? Como seria sua rotina se, antes de enfrentar qualquer desafio, você se lembrasse de que há um Deus que não dorme e guarda cada passo seu? Talvez você precise menos de respostas imediatas e mais de confiança renovada. Você já tentou transformar a sua oração da manhã em um momento real de conexão com Deus? Já pensou que a paz que você tanto procura pode estar a uma simples oração de distância? Não espere o caos chegar para buscar abrigo. Comece agora com pequenos hábitos, com fé prática, com olhos levantados para os montes. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Curta, compartilhe, envie para alguém que esteja precisando desse encorajamento hoje. E claro, se ainda não está inscrito aqui no canal, faça isso agora. Ative as notificações para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua jornada de fé todos os dias.